Bom dia. Dentre os pedidos de oração, acrescente também a família da irmã Cleide. O irmão Paulo Passos faleceu essa semana, na quarta-feira, com 90 anos de idade. E foi sepultado na quarta-feira mesmo. Ore pela irmã Cleide, pela família Passos, que também está enlutada, tá bom? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. O texto está aí projetado, mas mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, ou o seu celular, né? Obrigado. Diz assim o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pai, nós, mais uma vez, nos reunimos para prestar culto ao Senhor. Mas nós clamamos, fala aos nossos corações, e que esta palavra seja um bálsamo para aqueles que estão sofrendo, e para todos nós que passamos por sofrimentos, que o Senhor nos visite nesta hora e nos ensine a depender apenas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O ano era 1996. Vanessa, minha esposa, ficou grávida. Estava já no 3º mês de gestação e num dia eu estava no quartel e o último paciente do dia, 2 pessoas, Nathalie estava ali no consultório, brincando na sala de espera. Uma dessas pessoas ficou com a Nathalie e a outra entrou no consultório e anunciou um assalto. Ameaçou, né, que eu tinha um parceiro na sala de espera com a nossa filha, e aí fez o assalto e na sequência, no outro dia, a Vanessa teve um sangramento e acabou perdendo a gestação. Em janeiro de 97, ela ficou grávida de novo e nasceu a nossa segunda filha, a Emily, que não está aqui, está lá atrás. As duas estão lá atrás. Que se casou em março de 2022, mesmo contra a minha vontade. E em janeiro de 2023, anunciou que estava grávida. Nós somos a Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Recife, e chegando lá, ela mandou a informação que tinha perdido o nenê. Quem consolou a Emily foi a Vanessa. E passou para ela tudo o que ela tinha vivido e como Deus foi bondoso conosco naquela época. E ela pôde consolar a Emily de uma forma que eu não conseguiria. Eu nunca perdi um filho assim, né? Uma gestação. Já perdi acompanhando, mas claro que ela tinha muito mais condições de fazê-lo do que eu. Começo desse ano,
nossa sobrinha Beatriz fica grávida e um mês depois perde a gestação. Quem consolou a Beatriz foi a Emily. E agora, domingo passado, a gente anunciou a gestação da Emily. Anunciamos no domingo, na segunda ela perdeu a gestação. Adivinhe quem mandou mensagem para Emily? A Beatriz. Isso é o que o texto diz, isso se chama reino de Deus. Nós passamos por provações para podermos aconselhar, cuidar, minimizar a dor dos nossos irmãos. Mas aí vem a grande questão. Nós entendemos que tudo vem das mãos de Deus. E vem a pergunta, se Deus, então, estava no controle de todas as coisas, será que Deus quis que elas sofressem? Será que Deus quer que nós soframos, mesmo que seja para ajudar o outro? Será que é isso? A pergunta, então, dessa mensagem é, será que Deus é sádico? O que é o sadismo? Uma pessoa sádica é aquela que sente satisfação ou prazer ao ver outra pessoa sofrer, seja por meio de ações diretas, como agressões verbais ou físicas, ou indiretas, como manipulação, humilhação ou controle excessivo, uma definição de inteligência artificial. E essa mesma inteligência disse o seguinte: características comuns de uma pessoa sádica: prazer em dominar ou controlar os outros, comportamento cruel ou insensível, tendência a humilhar ou rebaixar os outros, falta de empatia, gosto por causar medo ou desconforto, desprezo por normas sociais ou morais. E muita gente por aí diz que Deus é assim, porque Ele permite o sofrimento. E não apenas permite, Ele está no controle de todas as coisas. Então, como é que um Deus amoroso pode permitir que pessoas sofram tanto neste mundo, nesta terra? Como isso é possível? Mas o texto diz que o nosso Deus não é assim. O texto diz que o nosso Deus, Ele é consolador. Ele sofre conosco e responde às nossas orações. Consolar ou encorajar é a palavra original do texto, que significa chamar para junto de alguém a fim de ajudar. Essa palavra aparece 29 vezes em 2 Coríntios, consolar ou encorajar, e aparece 11 vezes do versículo 1 até o versículo 11. E todas elas se referem à ação de Deus sobre o seu povo. A ação de Deus de um para com o outro. A ação de Deus em nos ajudar nesse ministério de consolação. Existe até um dom do Espírito Santo que tem a ver com o consolo, com a empatia, com o sofrer junto, com o caminhar ao lado. E é isso então que a Bíblia diz que o nosso Senhor é um Deus de consolação. Vamos ver o texto? Então, volte aí para o texto. Diz assim o texto:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos de imediato nos lembrar de quem é Deus. Quem é Deus? Deus, o nosso Deus, é bendito e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos feitura de Deus e somos filhos adotivos por conta do sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. Mas o nosso Deus, Ele é bendito. Ele deve ser louvado em todas as circunstâncias, não importa se seja no sofrimento, seja na alegria, seja na dor, seja na bonança. Nós precisamos começar o nosso raciocínio lembrando-nos de quem é Deus e de quem nós somos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Pai aqui, no sentido original, significa aquele que dá origem a alguma coisa. Por exemplo, o pai da aviação foi Santos Dumont. Ele não gerou um avião, graças a Deus, né? Mas ele é chamado aquele que deu origem a esse processo. Aqui essa palavra pai tem a ver com isso, aquele que origina, ou seja, de Deus originam-se as misericórdias e toda a consolação de que nós precisamos. E o texto continua dizendo que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, percebe como ele usa esse verbo consolar, 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 possamos consolar os que estão passando por tribulações. O texto está dizendo que Cristo, no versículo 5, que nós vamos ler daqui a pouco, também passou pelos mesmos sofrimentos que nós passamos. Então é fato que os pecados geram sofrimento. Mas é fato também que o sofrimento é algo natural da vida, porque Cristo não pecou. Então essa ideia de falar assim, eu estou sofrendo porque Deus está me castigando, gente, isso não procede da palavra de Deus. Pode ser que aconteça, mas não é sempre assim. Se o próprio Cristo sofreu, e o nosso Deus é Pai de todas as consolações, nós podemos entender que Deus realmente sabe, conhece, percebe, entende e se coloca ao nosso lado nesses momentos. Deus, na verdade, realiza os seus propósitos em meio às tribulações. Querem ver? Vamos ver um exemplo disso, do versículo 5 até o versículo 11, Paulo contando da sua história. Paulo diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ele não está falando da cruz aqui. Ele está falando dos sofrimentos da vida. E ele continua: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Paulo diz, se ele é atribulado, é para que nós, a igreja, sejamos consolados pela vida dele. Se somos consolados, é para a consolação de vocês,
a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Veja, os sofrimentos também existem para que nós não confiemos em nós, mas que nós aprendamos a confiar em Deus. E ele continua: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Esse é um exemplo de uma vida que se coloca como modelo de fé nas mãos de Deus em meio a qualquer tipo de sofrimento. Como eu disse, há sofrimentos que vêm por meio da nossa condição humana. Nós sofremos porque nós somos homens limitados. Outros sofrimentos por ações. Muitas vezes nós provocamos o nosso sofrimento. Mas em alguns momentos nós sofremos porque somos povo de Deus. Assim como Paulo diz aqui, somos perseguidos, somos massacrados, somos vilipendiados, somos odiados. Isso significa que o sofrimento, como diz o pastor Clóvis, devia ser um versículo isso, é comunitário e democrático. 1 Clóvis, não é? Eu sei que você já passou por sofrimento. E eu sei que você ainda vai passar. Ou talvez você esteja passando nesse momento. Mas Deus cuida e consola o seu povo. Veja bem, se o sofrimento for uma obra do acaso, nós não temos controle nenhum, certo? Se o sofrimento vem por acaso, nós não temos controle nenhum. Se nós achamos que temos controle sobre o sofrimento, nós estamos perdidos, porque então nós somos fracos demais, e somos mesmo. Mas se nós achamos que temos controle sobre essas coisas, pior ainda. Agora, se nós entendemos que Deus está no controle, e que ao manter o controle das coisas, Ele nos consola e enche o nosso coração de esperança, agora nós estamos entendendo o que a Bíblia diz sobre sofrimento. Vamos sofrer, mas talvez nós consigamos tirar algo desse momento. Como diz o texto e como eu já falei no começo, quem sabe, vencendo esse momento, nós não conseguimos ajudar os outros. Quem sabe, vencendo esse momento, nós não conseguimos orar por aqueles que estão sofrendo, nos empatizarmos, nos colocarmos ao lado, ombro a ombro com quem está sofrendo. Por exemplo, essa semana, como eu disse, o irmão Paulo Passos faleceu. Irmã Cleide está enlutada. Eu não sei o que é isso. Eu oro para que Deus conforte os corações, mas talvez você que já tenha passado por isso, tenha uma condição de ligar para a irmã Cleide ou orar por ela, de uma maneira que eu não consigo entender a profundidade. E assim por diante.
Talvez o sofrimento sirva para o nosso fortalecimento. Talvez o sofrimento sirva para mostrar a nossa dependência de Deus. Mas de qualquer maneira, Deus não se afasta do nosso lado. Ele está nos consolando e enchendo o nosso coração de esperança. Então, sendo assim, Vivi, acho que parou aqui o meu passador. Sendo assim, primeiro, as nossas circunstâncias não mudam Deus. Ele é quem muda as nossas circunstâncias. O sofrimento virá. Se nós passarmos pelo sofrimento sem Deus, vai acontecer tudo o que tem que acontecer. Mas se nós passarmos os nossos sofrimentos com Deus, muita coisa vai mudar. Porque é muito mais fácil passar por um momento de dor apoiado em alguém, não é? É muito mais fácil passar por um momento de dor abraçado por alguém. E é muito mais fácil passar por um momento de sofrimento e dor ao lado de Deus. Então as circunstâncias não vão mudar. Quer dizer, as circunstâncias mudarão se Deus estiver conosco nessa hora. Como eu disse, nós não mudamos Deus, mas Deus pode mudar as nossas vidas se nós confiarmos totalmente nele. Pode passar, Vivi? Deus que ressuscita os mortos é poderoso para nos ajudar em qualquer dificuldade nesta vida. Às vezes nós pensamos que o nosso sofrimento é exclusivo. Ninguém entende o meu sofrimento. E aí vem uma pessoa mais insensível, vou falar aqui com todo cuidado, tá bom? Porque às vezes a pessoa tem até uma boa intenção, mas vem uma pessoa mais insensível e diz assim: para de besteira, irmão. Para de chorar. Para de se lamentar. No sentido de que ele não está vivendo aquilo. Agora, mesmo que o nosso sofrimento, que não é exclusivo, nunca será, o único sofrimento exclusivo que já existiu na terra, foi Jesus carregar os nossos pecados na cruz do Calvário. Ninguém nunca vai passar por isso. Mas mesmo que o nosso sofrimento seja imenso, um Deus que ressuscita mortos pode fazer qualquer coisa. Concordam ou não? Paulo disse: eu estava a ponto de desistir da vida, mas eu me lembrei que Deus está comigo. E eu vivo isso, passo por isso, para a consolação dos filhos de Deus. Para que você também se sinta encorajado a viver e a passar por esse momento e vencer. E terceiro, o sofrimento pode nos tornar um instrumento de consolo se nós estivermos nas mãos de Deus. O sofrimento pode nos tornar uma fonte de reclamação, de murmúrio. O sofrimento pode nos transformar numa fonte de tristeza. Mas se nós estivermos nas mãos de Deus, não. Se nós passarmos pelo sofrimento nas mãos de Deus, as nossas lágrimas serão enxugadas. É isso que a Bíblia diz. Nós cantamos hoje,
primeiro cântico falou sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei. Não é sofrerei. A gente passa pelo vale da sombra da morte, a gente sofre. Mas eu não temerei. Aí a gente cantou o segundo cântico que tem a ver com Romanos capítulo 8. Quem poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E depois cantamos o hino 417 do HCC. Que segurança sou de Jesus. Quando nós passamos por esses momentos com Deus, o nosso choro se torna em alegria, o nosso desespero se torna em esperança, a nossa angústia se torna em consolo, para que possamos consolar outros. Que seja assim nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, nós sabemos que o Teu Santo Espírito Consolador já foi derramado por toda a Sua igreja. E nós pedimos, Pai, que este poder consolador que provém das Tuas mãos alcance o Teu povo em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação. Porque assim nós crescemos como igreja de Cristo e como povo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para as nossas classes. Deus abençoe. Temos uma classe aqui no salão, aqui no templo, e outras classes por faixas etárias e interesse.